Todo jogo é diferente se jogado no Brasil. Nos anos 80, esse console aqui era um fenômeno mundial. O Nintendinho ressuscitou a indústria do videogame. You're playing with power. E esse console tem mais méritos que jogos, o que não é pouca coisa, porque a biblioteca disponível para esse console, incluindo os jogos licenciados, os não licenciados e os hacks, podem passar dos 1000 títulos. É uma variedade tão grande que ninguém nem saberia dizer um número preciso. Só que no Brasil, da segunda metade dos anos 80, o Nintendinho não era assim tão popular. A verdade é que a Nintendo nunca deu muita bola para o mercado nacional. E se a Nintendo não queria saber de vender os produtos deles por aqui, tinha um monte de gente na Zona Franca de Manaus pirateando tudo o que eles faziam. Phantom System. Nunca foi tão emocionante ficar em casa. Então, no Brasil daquela época, era muito mais fácil encontrar um console compatível com o Nintendo do que um Nintendo propriamente dito. E coloca-se compatível entre aspas, porque não era bem assim. Só para começar, o que a gente entendia como Nintendo envolvia 2 tipos de cartuchos. Esses maiores, que eram usados no Nintendo americano, tinham conectores de 72 pinos. Esses menores, que iam no Famicom japonês, tinham conectores de 60 pinos. No Brasil, circulavam os 2 padrões. Alguns clones tentaram lidar com esse problema. O Top Game da CCE tinha 2 slots para os 2 padrões de cartuchos. E para acessar cada um deles, você movia essa peça de plástico. Mas o problema não eram só os padrões dos cartuchos. Tinha muita fabricante nacional fazendo fita pirata da Nintendo. E nem sempre você conseguia fazer o cartucho da CCE funcionar no Dynavision, por exemplo. Era tudo uma bagunça. Outro problema desses clones do Nintendinho eram os controles. Também não tinha padrão para os controles. Uns funcionavam melhor e por mais tempo que outros. Ainda bem que a nossa geração tinha pessoas inteligentes, capazes de transformar frustração em humor. 2 joystick turbo, anatômicos com comandos dinâmicos e função turbo. Onde que isso é anatômico? Meu chinelo de tinta é mais anatômico que isso! Nintendo é uma expressão japonesa que significa alguma coisa como deixar a sorte nas mãos de Deus. No Brasil daquela época fazia mais sentido ainda. Você não sabia se o cartucho ia funcionar, você não sabia se o controle ia responder, estava tudo nas mãos de Deus enquanto você jogava, digamos, Super Irmãos. E entre esses clones do Nintendinho, teve um que se destacou. Existia clones de qualidade. A Gradiente, por exemplo, fazia um Phantom, que é um produto muito bem feito. Não entrando no mérito na parte legal, certo? Do ponto de vista industrial, do ponto de vista de design, eles fizeram um produto bem feito. E o Phantom da Gradiente chamou a atenção da Nintendo. Esse cara aqui, tá certo? Na hora que saiu e que o pessoal, principalmente da Nintendo of America, na hora que ele percebeu esse jogo aqui, eles vieram aqui conversar com a gente. Isso aqui é uma cópia que vocês fizeram. Eu falei, não, nós fizemos uma cópia. Quando espeta o cartucho, eu consigo interpretar isso. Mas eu não uso o seu chipset, eu não copiei o seu produto. E o que aconteceu foi que a Nintendo falou, olha, então, se vocês derem uma parada com o Phantom, descontinuarem o Phantom, a gente volta a conversar para vocês representarem a Nintendo no Brasil. Eventualmente, essa parceria foi firmada. Além da Nintendo e da Gradiente, ela envolveu a Estrela. Juntas, as 3 formaram a Playtronic, em 1993. Este cara agora todo mundo vai achar legal. Exija. O legal é Nintendo Playtronic. Ou seja, o Nintendinho chegou no Brasil com 8 anos de atraso. E nessa época, gráficos assim já tinham sido substituídos por gráficos assim. E isso fazia o pouco marketing que a Playtronic dedicava ao Nintendinho parecer mentiroso. Olha bem para essa caixa. Grande nível de realismo. Definitivamente não. Gráficos surpreendentes. Não em 1993, isso não surpreende mais. Incríveis efeitos sonoros.
ok, eu ainda gosto dos barulhinhos. A Playtronic chegou muito atrasada para competir com a Tectoy, que representava a Sega no Brasil. A Tectoy é de 1987 e soube se preparar para o dia em que a Nintendo desembarcasse no país. Eles aprenderam a colocar a cultura nacional dentro dos videogames. A Tectoy apresenta a primeira aventura da Mônica, onde o Cebolinha não apanha. É o jogo da Mônica contra o Capitão Feio pelo Master System. Tem muita aventura, ação e um monte de coelhadas. Esse Capitão Feio vai ver que brigar com a Mônica não é brincadeira. Mônica no Castelo do Dragão. Mais uma grande aventura do Master System da Tectoy. Investiram pesado em marketing. É hora de diversão com o Videogame Show da Tectoy. Primeiro vamos às dicas para vocês se aprimorarem nos jogos. Começamos pelo game Wonder Boy. Em 1994, um ano depois da chegada da Playtronic, a Tectoy só tinha crescido e concentrava agora 75% do mercado. E também já contribuía para os rumos que a Sega tomava no mundo inteiro. Super Monaco GP 2 não seria o mesmo jogo sem a participação da Tectoy. Quando eu cheguei na Sega e propus um jogo do Ayrton Senna, eu não precisei explicar quem era Ayrton Senna, né? Senna, sou desse tempo. Então, a partir daí eles já adoraram o projeto. Em 2012, o console mais popular do mundo era o PlayStation 2. O Master System ainda era o mais vendido no Brasil. E a essas alturas, já era fácil perder a conta de quantas versões do Master tinham sido lançadas por aqui. A vitória do Master System no Brasil serve para ensinar a gente que mais importante que o produto é a experiência que se tem com ele. Os jogos disponíveis para o Nintendinho foram e continuam sendo ótimos produtos. Mas no Brasil daquela época, a experiência de jogar esses jogos estava sempre comprometida por causa dos problemas de compatibilidade e pelas adaptações meio grosseiras da indústria nacional. O Master tinha bem menos jogos, mas tudo funcionava direitinho. Os jogos tinham manuais legíveis e até o grande RPG do console foi traduzido para o português. 30 anos depois, você ainda pode debater qual desses consoles era um produto melhor. Mas não há dúvida sobre qual oferecia a melhor experiência para os jogadores brasileiros. Mas quer saber? Para mim e para todos os outros que na infância só tiveram acesso aos games nessas fitas toscas, elas continuam sendo muito especiais. Talvez porque elas sejam o produto de um país pobre e precário tentando acessar o entretenimento do primeiro mundo. E isso tem a ver com uma ideia que está na base do chamado princípio da esperança. A ideia de que toda a produção cultural de uma sociedade maltratada como a nossa reflete, ainda que de maneira discreta ou inconsciente, uma utopia. In other words, in the expressions of longing, one finds in the work of the dispossessed and the oppressed, there is a kind of utopianism. A romance, a sense not so much of wishing for something past, even though it seems to take the form of nostalgia, but rather a projection of a possibility on the future, which is simply unavailable in the real world. Of course, the best example I can think of is the Big Rock Candy Mountain. You know, I mean, this is a song sung by people on chain gangs about, you know, liquor running down the sides of mountains and rivulets and, you know, everything just as it should be. One evening as the sun went down and the jungle fire was burning, down the track came a hobo hiking, and he said, boys, I'm not turning. I'm headed for a land that's far away, beside the crystal fountains. So come with me, we'll go and see the Big Rock Candy Mountains. Todo jogo é diferente se jogado no Brasil. Para toda uma geração, esse console está na gênese dos anos 90. Aliás, Genesis é um nome quase acidental para o Mega Drive. Ele só foi chamado assim nos Estados Unidos porque por lá o nome Mega Drive já tinha dono.
O Genesis, ou o Mega Drive, nasceu com a missão de tirar o monopólio da Nintendo, que ainda tinha 90% do mercado norte-americano no início daquela década. Nintendo has been the hottest, best-selling toy for 3 years running, and has cornered over 90% of the video game market. This Christmas could be Nintendo's biggest and best super-selling season. But will it be its last? Sega clearly hopes to leapfrog Nintendo by touting 16-bit's advantages. You get better graphics, more levels of play, better animation on the screen, longer games, just more fun to play. Our sales right now are up about 50% versus a year ago at the consumer level. E para realizar a missão de derrotar a Nintendo, a Sega dos Estados Unidos contava com um marketing agressivo. No Brasil, esse comercial nunca seria possível, porque o órgão responsável pela autorregulamentação da publicidade no país faz uma série de restrições à comparação entre produtos. No passado, houve quem ainda tentasse fazer a tal da propaganda comparativa no Brasil. E olha que fazer sucesso tendo um concorrente como o Comfort não é fácil. Mas, em geral, isso nunca acabava bem. E olha que fazer sucesso tendo um concorrente como este não é fácil. Parabéns, Mon Bijou, você é ótimo. Você também é bom, não fica chateado. Só que andou reclamando não vai aparecer mais na televisão. Não que a Sega e a Tectoy precisassem de um marketing agressivo para vencer a Nintendo no Brasil. Até 1993 nem tinha Nintendo no Brasil. Tudo o que eles precisavam fazer era avisar que o produto deles existia. Este é o incrível, poderoso Mega Drive. E este é o jogo do ano nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos a batalha entre a Sega e a Nintendo era pesada e ficou pior em 1991. Foi nesse ano que o Mega Drive conheceu aquele que seria o seu verdadeiro adversário ao longo dos próximos anos, o Super Nintendo. E o marketing da Sega não se intimidou. Gotta go. Hey, guy, you're the first serious gamer I've seen all morning. Check this out. Brand new 16-bit Super Nintendo with Super Mario World. Wow! What's this one? Oh, this is a Sonic the Hedgehog from Sega Genesis. Hey, look at these radical colors, huh? Wow, Sonic's fast, too. No, over here. I like Genesis, and it costs a lot less. Wait, kid, that game I'll there. take Sonic and Genesis. E esses dois consoles eram bem diferentes. O Super Nintendo tinha bons RPGs. O Mega Drive tinha uma oferta bem mais rica de jogos de esporte. O Super Nintendo podia exibir mais cores ao mesmo tempo e tinha mais canais de áudio. O Mega Drive era mais rápido. Enquanto o processador do Super Nintendo rodava 3.6 MHz, o do Mega Drive rodava 7.6. O marketing da Sega soube explorar essa diferença. The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. So what's blast processing do? And what if you don't have blast processing? Back up! E o mascote da Sega nasceu dentro desse contexto. Ele é azul para combinar com a logo da companhia. Ele é rápido para reforçar as capacidades do console. Ele também deveria ter tido uma namorada humana, chamada Madonna. Mas essa ideia, que veio da Sega do Japão, foi barrada pela equipe norte-americana. Nos Estados Unidos, a Sega era dirigida por Tom Kalinske, um executivo que tinha feito história na indústria de brinquedos. Antes de fazer do Mega Drive um sucesso, ele tinha trabalhado para a Mattel e salvou toda a linha de brinquedos da Barbie, ainda nos anos 70. I did Occupation Barbies. I actually did President Barbie in 1976. So I don't remember if it sold that well, but I know that Dr. Barbie sold very well and Veterinarian Barbie sold very well. Actually, the only occupation that really didn't sell was Lawyer Barbie. A estratégia de Kalinske era muito clara. A gestão dele entendia o marketing como uma parte inseparável do produto e da experiência por trás dele. Partindo desse conceito, ele usou os comerciais para posicionar não apenas o produto da Sega, mas também o da concorrente.
Well, the board of directors of Sega thought I was crazy. They thought it was nuts to take on Nintendo. I made fun of Nintendo in advertising, positioned them as the little kid system, positioned them as not a grown-up adult type of system. And you know, probably all remember Welcome to the Next Level and the Sega Scream, which we ended each commercial with. And the board thought I was crazy. They didn't want to do any of it, but the CEO said, hey, I promised you could make the decisions for the Western world, so go ahead and do these things. And we quickly became, we grew very rapidly, and we passed them in share of market by 1993. We were larger than Nintendo. No seu melhor momento, em 1993, a Sega conseguiu uma fatia de 55% do mercado norte-americano. A rivalidade entre os fãs do Super Nintendo e do Mega Drive foi um efeito colateral. It was ingenious! Blast processing! Every kid who saw that commercial remembered that term. Sega fanboys now had some new ammunition to use. So Sega's marketing team was like feeding all these arguments in the school cafeteria with like all these new words to use. I remember being on the school bus trying to tell one of my friends Super Nintendo's better, and he kept saying blast processing. It worked. The term caught on like wildfire. It worked so well that even to this day, we're still talking about it. No Brasil, o monopólio da Nintendo nunca existiu. A companhia só desembarcou por aqui em 1993 e, ao invés de lidar com a Sega ou com a Tectoy, ela usou o marketing para combater os piratas e os contrabandistas. A partir dos anos 90, o Brasil foi ganhando mais e mais acesso aos jogos. Nos anos 80, a pirataria e o contrabando ajudaram a inserir o país na cultura gamer. Nos anos 90, essas contravenções continuaram acontecendo, mas outros eventos também colaboraram. O lançamento do Plano Real foi um deles. Desprovida de justiça, a moeda perde o respeito dos homens. Com a chegada do Real nesse 1º de julho, o Brasil tem a oportunidade de mudar de forma definitiva o curso da sua história. Esse plano econômico estabelecia uma paridade forçada entre a moeda brasileira e a norte-americana. Com o real valendo $1, os andares de cima da sociedade podiam importar mais games. Já os andares de baixo podiam contrabandear. As locadoras de games se espalharam pela periferia do Brasil, o que foi ótimo para quem não tinha dinheiro para ter um console em casa. Nesses lugares, você pagava para jogar por hora, sentadinho numa cadeira de plástico. Era precário, era barato, era brasileiro. Ei, quanto é a hora? Cara, 40 centavos tanto no Nintendo quanto no Mega Drive. Bota aí meia hora de Peter Pan. Ok, cara, mas tu quer qual Peter Pan mesmo? Aquele que tem uma espada verde, que tem umas cavernas, uma fadinha. Peter Pan. Ah, cara, o Peter Pan Zelda, né? O Zelda. Cara, infelizmente não tem ele não, velho. Mas eu tenho esse aqui, ó. Ó, acabei de comprar, novinho em folha, dá uma olhada. Dá uma olhada. Você quer conferir não, cara? Isso é bom. Ah, eu quero. Bota aí, bota. Eu quero. Mas o fato é que jogar em público é bem diferente de jogar em casa. Olha, deixa eu só te ensinar como é que joga, mas não sabe jogar não. Deixa jogar os caras, deixa jogar os caras. Oxi, cara. Perdeu 10 minutos. E esse jeito brasileiro de consumir videogame também afetou as nossas preferências. Era sempre mais barato dividir a hora do console com um amigo. Então, jogos de luta, beat-em-ups e de corrida eram alguns dos gêneros preferidos nas periferias brasileiras. E esse jeito brasileiro de jogar também gerou algumas distorções em relação ao resto do planeta. Por exemplo, no início da vida útil do Super Nintendo, esse foi o jogo de corrida que impressionou o mundo inteiro. Mas nas locadoras brasileiras, ninguém dava nada para F0. Todo mundo queria Top Gear, porque dava para jogar de 2. E antes do final da vida útil dos consoles 16 bits no Brasil, eles começaram a assimilar a cultura nacional. Qual é a resposta certa? No
No Super Nintendo, a Playtronic não conseguiu fazer nada nem parecido com isso, mas alguém fez por eles. Campeonato Brasileiro Campeões Clássicos! E foi assim, através da pirataria, do contrabando e dos jogos hackeados, que as periferias brasileiras puderam ter acesso aos games. Era uma contravenção atrás da outra, tudo sem culpa e tudo em nome de um sonho que uniu uma geração inteira: ter acesso ao entretenimento dos ricos. E ter uma utopia em comum é algo fundamental para a união de um grupo, para a formação de um povo. As locadoras, em que a gente jogava por hora, eram o resultado final dessa utopia. O Thomas More escreve utopia, que significa em lugar nenhum. Mas o que é o que o Thomas More faz? Ele inventa uma vida que não havia. Ele inventa uma ilha da perfeição, onde os problemas que ele via na Inglaterra não ocorriam. Então, utopia é inventar o país que você quer. Então, por isso é que eu sou utópico, essencialmente utópico. Isso que o Darcy falou, eu acho muito importante, porque eu acho que a grande utopia que nós temos é, antes de inventar um país, é inventar um povo. Porque eu tenho a impressão que nós ainda não somos um povo. O que é um povo? Santo Agostinho diz lá na Cidade de Deus que o povo é o conjunto de pessoas racionais unidas por um sonho comum. É preciso ter um sonho comum. Se a gente não tiver um sonho comum, a gente não é um povo. Essa mesma ideia de Santo Agostinho foi retomada pelo Chico, quando o Chico fez a banda e disse: eu estava à toa na vida, o meu amor me chamou. Cada um está lá, cada um está na sua. Repentinamente tem uma banda que anda na rua e todo mundo, cada um vai deixando o seu projeto pequenininho e vai ficando encantado por um sonho absolutamente maravilhoso. E as pessoas então vão largando e vão seguindo a banda. Eu estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Todo jogo é diferente se jogado no Brasil. Por aqui já foi muito difícil comprar consoles e cartuchos. Por isso, locadoras como essa aqui se espalharam por todo o país na virada dos anos 80 para os anos 90. Em lugares assim, você pagava por hora para jogar. Esse era o jeito brasileiro de jogar videogame. Na medida em que ter o próprio console e os próprios jogos foi ficando mais fácil, esses lugares foram perdendo a função. E contra todas as expectativas, o grande inimigo das locadoras de videogame foi justamente um videogame. Esse console aqui é um dos mais importantes e bem-sucedidos em toda a história do entretenimento eletrônico, mas ele só existe graças a duas decisões muito estúpidas da Nintendo e da Sega. As duas empresas que dividiam o mercado de games até a chegada do PlayStation, na metade dos anos 90. O fato é que tanto a Sega quanto a Nintendo tiveram a chance de ser donas de parte dessa marca, só que as duas deixaram a chance passar. A Nintendo firmou uma parceria com a Sony ainda em 1988. Dessa parceria saiu o chip de som do Super Nintendo. A mesma parceria também incluía o desenvolvimento de uma plataforma que rodasse cartuchos e CDs. Essa plataforma se chamaria Nintendo PlayStation. Ela foi desenvolvida dentro de uma divisão da Sony chamada Interactive Entertainment. Essa divisão era presidida por um cara chamado Olaf Olafsson. O anúncio do Nintendo PlayStation deveria ter acontecido na Consumer Electronics Show de 1991. Mas o que aconteceu na feira daquele ano pegou os executivos da Sony de surpresa. Ao invés de anunciar a parceria com a Sony, a Nintendo anunciou uma outra parceria, quase nos mesmos termos, com a Philips. No acordo, ficava estabelecido que a Philips poderia usar as propriedades intelectuais da Nintendo e, em troca disso, desenvolveria para o Super NES um periférico capaz de rodar jogos em CD. Esse periférico nunca existiu, mas a Philips desenvolveu um sistema próprio chamado CDI.
e chegou a usar os personagens da Nintendo. Comercialmente, o sistema da Philips nunca foi pra frente e hoje só é lembrado como uma piada. When you kill him, you get these amusing cutscenes. You've killed me! Good. Good. You killed me. Good. Gotta calm down. Boa parte da imprensa especializada sabia que a Sony e a Nintendo estavam trabalhando em conjunto, e a Nintendo chegou a ser questionada sobre o fim do acordo com a Sony. O vice-presidente da Nintendo nos Estados Unidos precisou dar explicações públicas. Ao New York Times, ele disse que a Nintendo dispensou a Sony por acreditar na superioridade técnica do projeto da Philips. Mas o mais provável é que essa justificativa seja só uma desculpa. O mais provável é que a Nintendo estivesse incomodada com os termos do acordo, porque, segundo essa parceria, a Sony seria responsável pela manufatura e, claro, pelos lucros vindos dos jogos em CD. A Nintendo não queria isso e deu um jeito de cair fora. Isso foi um constrangimento enorme para a Sony. Internamente, Olaf Olafsson, que coordenava a divisão da Sony responsável pela parceria, ficou numa pior. Ele recebeu ordens para destruir todas as 200 unidades do Nintendo PlayStation que ele tinha produzido. Também foi ordenado a esquecer a coisa toda, mas ele insistiu na ideia de colocar a Sony no mercado de games. Traído pela Nintendo, Olafsson se aproximou de Tom Kalinske, que era o CEO da Sega nos Estados Unidos. A Sega norte-americana queria trabalhar com a Sony, só que essa não era a vontade dos executivos japoneses. Yeah, I was very close. Sony in those days did not know how to develop video game software. So we had this close relationship where we basically taught them at Sega because they were going to be a good third-party publisher for us. And I got very close with a guy named Olaf Olafsson, brilliant guy, and his boss, who was the president of Sony of America. And we decided, you know, this hardware business is really tough because you can't make money selling hardware. So why don't we create the next hardware system where we both jointly agree on the specs and we will produce it at Sony's factories and we'll split the loss on it. But whoever does the best software will obviously get the revenue and the profits from that software. So we went to Japan, where both companies are headquartered, and the president of Sony, IDA, said, yeah, that's a great idea. Let's do it, because they weren't doing hardware at the time. The president, my boss, the CEO of Sega, said, nah, why would we do that? They don't know how to do video games. We shouldn't help them, or shouldn't share our knowledge with them. And that, to me, was absolutely idiotic, because clearly we did know how to do video games better than Sony did in those days. And to have one hardware system out there that was the Sony-Sega system, we would have absolutely buried Nintendo and Microsoft, who we knew was coming out with a system. So I think it was just a very, very dumb decision. Traída pela Nintendo e rejeitada pela Sega, a Sony tinha duas opções: desistir dos videogames para sempre ou entrar no mercado sozinha. Quando Olaf Olafsson anunciou o PlayStation para o mundo, já havia muitas evidências do que aconteceria nos próximos anos com a Nintendo e com a Sega. Porque ninguém duvidava que a Sony pudesse entregar um hardware bom e barato. A dúvida era a respeito do software. Havia muita desconfiança sobre a qualidade, a quantidade e a variedade dos jogos que estariam disponíveis no PlayStation. Só que depois da apresentação de Olafsson, toda essa desconfiança desapareceu. Behind PlayStation Entertainment now encompasses more than 400 publishers and developers worldwide. And today, as we speak, all of these forces already are producing a new standard in interactive entertainment. Names that include Electronic Arts, Namco, Acclaim, Interplay, Virgin Interactive, and Wonder Interactive, Crystal Dynamics, Sony's own studios, and many, many more. O golpe final da apresentação de Olafsson foi o anúncio do preço do PlayStation. O console da Sony custaria $299, 100 a menos que o Saturno da Sega. Esse anúncio é um momento épico na história da indústria e é uma pena que não existam registros em qualidade maior desse momento.
Some of you might actually want to know what that price is. Since it's a beautiful day here in Los Angeles, I'm going to ask Sony Computer Entertainment President of America, Steve Reyes, to join me for a brief presentation. $299. O cara que Olafsson chama para anunciar o preço do PlayStation é Steve Reyes. Ele dirigiu o marketing da SEGA norte-americana e foi um dos criadores de uma das campanhas mais agressivas da história da publicidade. Os comerciais encomendados por ele se esforçavam para ridicularizar a Nintendo. A presença dele no palco da Sony ridicularizava a SEGA e o seu console de $399. O Saturno nunca chegou a ser um concorrente sério para o PlayStation. Nos Estados Unidos, a produção dele foi descontinuada em menos de 3 anos depois do lançamento. A SEGA até chegou a lançar um último console anos depois disso, mas o anúncio do preço do PlayStation é o começo do fim da SEGA no mercado de consoles. Para a Nintendo, as consequências também foram drásticas. Eles lançaram o Nintendo 64 pouco depois, mas nunca mais voltaram a dominar o mercado de consoles sozinhos, como eles tinham conseguido fazer na década anterior. As you know, we're going to launch the Nintendo 64 on September 30th. And we've taken our time with this product for a very simple reason. We wanted to get it right. We wanted this system, the hardware and the software, to be a quantum leap above anything out there. Todos os números colocavam o PlayStation muito acima do Nintendo 64. O primeiro vendeu 100 milhões de unidades. O segundo vendeu 32 milhões, o que é menos que o Super Nintendo na geração anterior. Mais de 2.500 jogos foram lançados para o PlayStation. Só 296 jogos foram lançados para o Nintendo 64. O que não dá para negar é que no meio desses 296 estão jogos muito bons, porque a Nintendo sempre foi melhor fazendo software do que gerenciando acordos industriais. Ocarina of Time é a prova de uma competência e é o produto de muitas decisões acertadas. O Nintendo PlayStation é o contrário de tudo isso. Durante muito tempo, a existência desse aparelho foi tida como uma teoria da conspiração. E essa teoria começou a se provar verdadeira só em 2010. Foi nesse ano que uma empresa chamada Advanta enfrentou um processo de falência. Um zelador chamado Terry Diebold foi encarregado de encaixotar tudo o que havia na sala da diretoria da Advanta. E quando a empresa realizou um leilão para se desfazer dessas caixas, o Terry resolveu participar, porque ele estava interessado nos pratos e nos copos que os diretores usavam nas reuniões. That I had bought a bunch of boxes that I had packed. My boss back then told me to go around to the boardroom and pack up all the stuff in the boardrooms. We had 2 boardrooms, and I was looking at buying the plates, cups, saucers that, you know, the board members used because they were all silver lined, and a lot of the stuff was brand new. So I packed the stuff. I knew what I was bidding on. When they had the online auction, I had a paddle. I sat out in the theater there. And when it started, the bidding started at 25. I said 50. It went to 65. I said 75 and it stopped. Quando Terry abriu o resto das caixas, ele percebeu que tinha comprado muito mais do que louça. And then another one I opened up had like a couple hundred games. Not a couple hundred music CDs in it, right? So a lot of them are brand new. And then when I opened up another one, it had this unit in there. And then it had actually about 30, 40 games, but none of the games are for this unit. And some of them are for like UK, PAL, you know, so, and the games are like from back in the early 90s. And they're brand new, some of them still in cellophane. But, you know, that's basically how I got this, you know, and if you factor everything into it, if you broke it down to every piece separately, I probably paid a nickel for this thing. Mas o Terry não sabia nada sobre o Nintendo PlayStation e o aparelho ficou guardado no sótão da casa dele por 5 anos. Até que um dia o filho dele, que se chama Dan, viu uma discussão online sobre a existência do aparelho.
Aí o Dan entrou na discussão e disse que o pai dele tinha o Nintendo PlayStation em casa. Como disseram que ele estava mentindo, ele tirou essas fotos. E como continuaram dizendo que ele estava mentindo, ele gravou esse vídeo. Not fake, not made by some Russian dude. We out here. It's a cartridge, real cartridge. Here's what it says. It says October 6, 1992, and some Japanese writing. Sorry for the shitty camera work. You can see in there, I don't know. This is the back here. What's up, guys? User Daniel Diebold and Analog Boy on Reddit, if you were on there. Here is the Sony Nintendo Super Disc. No power cables. Don't want to fuck it up, so we're not just going to start sticking random power cables in there. On the bottom here, all we have is this extension port and this sticker, a Z or a 2, I don't know. Looks like there's a couple bolts here, but I'm not really trying to start taking it apart either. Let's see, put this down. Here's the controller, Sony PlayStation, but what's this? Oh, Nintendo. O Nintendo PlayStation é legítimo e é fácil de entender como ele foi parar na mão desse zelador. O Terry comprou ele num leilão da Advanta. A Advanta foi presidida por Olaf Olafsson, o cara que liderou a divisão da Sony encarregada do projeto do Nintendo PlayStation lá nos anos 90. O que é difícil de explicar é por que Olafsson abandonou um pedaço da própria história e deixou esse console único ir a leilão. Reza a lenda que no escritório da Advanta, o Olafsson até deixava esse console sempre à vista, em cima da mesa dele, como se fosse um lembrete da traição da Nintendo. Supposedly this was on his desk up in New York. Some guy named Brian, I guess, on Reddit said he saw it on Olaf's desk up in New York. But I tried to Google to see if I could find any pictures on his desk in New York. Nothing. Só que o Terry nunca conseguiu confirmar essa informação. Sempre que ele procura executivos da Sony e da Nintendo que estavam envolvidos no desenvolvimento do Nintendo PlayStation, ele ou é ignorado ou recebe respostas muito vagas. A few months back, I know Shuhei Yoshida, he's tracking this, he's monitoring us. I'm pretty sure Nintendo is too. So I reached out to him on Twitter one time, and I asked him, you try to see if you can get any information out of these guys, but they're all vague. You can understand why. His 3 words to me were, "You are blessed." That was it. That's all he said to me. Seria muito difícil imaginar o que aconteceria se esse console tivesse sido produzido em massa. Talvez Nintendo e Sony estivessem trabalhando juntas até hoje. Talvez, e essa segunda hipótese parece mais provável, o rompimento tivesse acontecido mais tarde. Só que mais difícil ainda seria imaginar como uma cultura de games poderia se desenvolver no Brasil sem o PlayStation do jeitinho que a gente conhece. Porque esse console conseguiu popularizar o entretenimento eletrônico no país. Antes dele, a maioria de nós precisava pagar por hora para jogar numa locadora. Tinha que ser assim, porque os cartuchos eram muito caros. Com os CDs do PlayStation era bem diferente. Em qualquer feira de rua, os jogos piratas custavam o preço de um pastel. Com isso, os jogadores brasileiros tinham incentivo de sobra para economizar e comprar um console. Eu acho que foi o Play que popularizou o bagulho. O Play aceitava pirata, né, mano? Tornou acessível, mano, porque naquele momento lá, todo mundo comprava o jogo que queria na feira. As periferias do Brasil começavam a ter videogame dentro de casa. Tudo graças à pirataria e ao improviso. Não era raro encontrar PlayStation de cabeça para baixo, para ajudar essa peça aqui do leitor do CD a deslizar melhor. Tinha que ser assim, porque a gente não tinha acesso a qualquer tipo de assistência técnica. Quando a gente pôde ter um PlayStation dentro de casa, a gente deu um jeito de transformar ele numa outra coisa. E o resultado disso foi um encontro da cultura do centro com a cultura da periferia. A ideia da cidadania cultural. A ideia era de que a periferia produza a sua cultura, mas que você só engrandece uma cidade, só engrandece um país, se essas duas produções puderem se encontrar, se articular e uma transformar a outra.
Então, a ideia é, você não leva uma para a outra. Você não impõe modelos e não impõe padrões. Mas você produz o encontro. Porque o encontro enriquece, transforma e modifica o olhar que a periferia tem do centro e o centro tem da periferia, a ponto da gente poder excluir essa divisão. No Brasil dos anos 90, essa aqui era a máquina de encontro cultural. Pobre, rico, branco e preto, todo mundo na mesma pirataria, na mesma diversão, no mesmo rolê, cheio de motivo para gritar. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Jogado no Brasil é uma série. Isso aqui dá um trabalho danado. A gente fez um episódio sobre o Nintendinho, a gente fez outro sobre o Mega Drive e agora esse, sobre o PlayStation. Os links para os episódios antigos vão aparecer no final do vídeo. Relaxa e espera um pouquinho, parça. Eu só tenho que dizer que o Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento. Eu só tenho que dizer que a gente é muito grato a Mariana Luna, toda trabalhada no arborismo. Eu só tenho que dizer que a gente é muito grato ao Bruno e a Thaís, representados aqui por essa fanart maneira. Falta pouco, Bruno. Tamo quase lá, Thaís. E não dá pra esquecer do Kalel, que foi o cara que incentivou a gente a ir pra frente com essa série. É nóis. Meteoro é da rua, Meteoro é paz. Falou.